muito que a gente é bombardeado de cor, e como a gente é bombardeado de cor, a gente não entende os significados mais delas, mas elas existem. Por exemplo, nosso corpo inteiro é movido pela cor. Bem-vindas, bem-vindos ao Reset Podcast, seu espaço semanal para uma conversa de moda, sustentabilidade e inovação. Eu sou Alexandra Fará, jornalista. Eu sou Jonathan Marques da Fonseca, co-host e empresário da Alexandra Fará. Adoro, ele é tão criativo. Desculpa, gente, estamos começando mais um episódio que é muito sério, por sinal, mas muito interessante, muito. Cor. Eu vi um pouquinho colorida, né? Quero saber se eu passei na aprovação. É tudo na nossa vida. Cor é energia, cor é ferramenta de trabalho de inúmeros profissionais, artistas, terapeutas como terapia cromática, designers gráficos, decoradores, arquitetos, publicitários e, claro, todas as indústrias e, claro, estilistas, né? O que é a moda sem cor? O círculo cromático é composto por 12 cores básicas. Depois você me corrige, entrevistada. Mas a gente consegue perceber milhões de tonalidades diferentes. Cores alteram emoções, sentimentos. A gente ama cores. A gente só não ama muito a tintura artificial, né? Mas cores são de vital importância na nossa vida. Sendo brasileiros, a gente ama mais cor ainda. E a gente não tem medo delas. Então a gente usa muita cor, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tingimentos artificiais com uma convidada que, assim, sabe tudo. E ela me disse uma frase assim: onde há tecido, há corante, né? Especialista em corantes naturais, tingimentos industriais, cores e processos bioquímicos na moda, Marina Stujinski. Lindo seu nome. É formada em moda na Santa Marcelina, trabalhou na Tritona, Iodes, André Lima, de milhões de pessoas importantíssimas. E depois ela tem uma carreira incrível. Foi para uma lavanderia industrial, talvez uma das melhores lavanderias do Brasil, lá no Paraná, que é um estado que tem uma situação de água que talvez seja o estado que trata melhor os seus resíduos líquidos das suas indústrias. Infelizmente não é uma situação que se reproduz no Brasil inteiro, mas a Marina passou por essa tinturaria incrível no Paraná, com vários processos, tipo de laser, ozônio, várias coisas moderníssimas, mas mesmo assim ela não ficou conformada e em 2014 partiu para estudar tingimento natural. Saiu do industrial, foi para o natural. Começou plantando índigo, né, que é o que deu Índigo Blue, né, jeans. E hoje ela dá aulas sobre o assunto, é uma das consultoras mais requisitadas e ela trabalha junto com marcas grandes e marcas independentes para fazer projetos dentro do projeto dela de lavanderia da Chita. Amo esse nome. Que faz pequenas coleções junto com marcas independentes. Muito bem-vinda, Marina. Bem-vinda, Marina. Muito obrigada. Primeira diferença entre corante e tintura. Os prós e contras de cada um e de que são compostos. Então, corante é o nome que a gente dá, tecnicamente, a toda tinta solúvel. Quando a gente fala em tinta, isso, tem a diferença entre corantes e pigmentos. Tinta é um nome genérico, né? Tinta, qualquer coisa pode ser tinta, mas os corantes são aqueles que a gente usa para tingir e os pigmentos para pintar. Por exemplo, quando a gente vê a caverna lá pré-histórica, aquilo foi pigmento, então os óxidos de ferro, os óxidos de cálcio, são todos pigmentos, eles são insolúveis em meios. E o corante é algo solúvel, que eu tenho solubilidade para poder tingir, então só tinge uma roupa, um têxtil, um cabelo, uma palha, se estiver solúvel. Entendi. Então é coisa técnica. Existe... Um é mais problemático em sustentabilidade que o outro? Não. Na verdade, a questão é assim... tudo depende da molécula que a gente está falando. Os pigmentos, eles têm uma vantagem que a gente consegue filtrar eles num tratamento de água. Vamos supor, você vai fazer um tratamento de água... Quando tá pigmento, um composto está em forma de pigmento, ele consegue ser filtrado.
Porque a partícula é grande, ele não está misturada, né? O insolúvel é aquilo que não se mistura. Então é muito mais fácil filtrar. Isso não quer dizer, por exemplo, que se for um pigmento de chumbo, ou um pigmento de cromo, ou um pigmento de arsênio, isso não cause dano. Que isso é o caso do couro. Que o tem couro, ele é mas tem um tingido monte com de coisa. pigmento. Não, com corante. A questão maior é o corante. Por que o corante é tão danoso? Porque o corante está solúvel na água. Então a gente não consegue fazer a filtragem disso. Então ele vai ter que passar por diversas etapas para essas moléculas se quebrarem em açúcar ou em peróxido, ou mesmo se pigmentarem. Por exemplo, eu tenho um sal de ferro. Então, o sulfato ferroso, ele é solúvel na água. Se eu jogo esse sulfato de ferro solúvel na água, você vai beber, você vai se contaminar. Mas se eu colocar um cálcio ali no meio, esse sulfato de ferro vai se transformar em um óxido de ferro, e aí eu consigo passar isso numa peneira. Descontaminar da água, porque ele tá em forma de pigmento. Gente, professor Pardal, o pessoal que lida com tingimento na moda. É incrível. Não é? É laboratório, é só laboratório químico, é só química. Eu adoro. Mas pra pessoa que tá em casa e que cuida da própria roupa, como que ela faz pra fazer com que, então, que nesse processo de lavagem seja o mais sustentável possível? Não pode fazer nada, na verdade. Não. Você compra Não se colocar uma roupa... bicarbonato pra segurar? Não tem nada pra segurar o pigmento? Não. Por exemplo, Agora você comprou uma pigmento. roupa X, uma camiseta, ela é vermelha, aí você vai lavar a primeira vez, sai aquela descarga. Principalmente no algodão, isso é muito comum, porque mais o do que algodão... no poliéster. Muito mais. O poliéster, a poliamida vão durar a cor muito mais do que o algodão. O algodão tem um grande problema, ele causa esse impacto muito grande. As fibras naturais. De uma Todas forma, mas elas. a viscosa não. Não, a viscosa não é natural, ela é artificial. Ele é artificial, O algodão... O linho. Mas o algodão em si, ele tem uma superfície difícil de pegar tinta. Então a gente coloca muito sal para esse corante conseguir penetrar na fibra. E ele vai ter, na lavagem do consumidor, nas primeiras lavagens, ele vai ter uma descarga. Vai ter mesmo. E não tem como parar essa descarga. O que as lavanderias boas, o que fazem, né? Quando é uma lavanderia de primeira linha, ela vai dar 2, 3, 4 enxágues na peça. E isso não vai acontecer. Mas é óbvio que se o produto vem de uma origem, de um lugar que não é tão bom, que a lavanderia não é tão boa, que tudo foi feito mais barato possível. Isso vai fazer, acontecer. Porque quando isso acontece na lavanderia, eles têm um tratamento de água. Então lá vai ter a descontaminação. Mas isso é muito difícil no consumidor, ele controlar isso, porque isso vai acontecer mesmo. O algodão vai dar essa descarga quando vai ser lavado, 1, 2 ou 3 nas primeiras lavagens. O linho, a viscose já tem menos descarga. Ainda tem, mas muito menos. Como você lava suas roupas? Eu lavo tudo à máquina, mesmo os tingimentos natural. Coloca sabão em pó? Não, eu não uso sabão em pó, eu uso detergente de pia. Não. Ou um detergente outro da Positiva, da BioWash, mas Por quê? Detergente de pia. Por quê? O detergente de pia qualquer um pode usar, tem um pH neutro, 7 o pH. Então ele não vai desbotar tuas peças, ele vai fazer uma boa limpeza. Claro, se você tiver um negócio muito sujo... E é muito mais barato. Muito. Então eu não passo bicarbonatinho, eu sou louca do bicarbonato. Então, o bicarbonato... eu comprei um bicarbonato caríssimo, eu sou aqui de vinagre branco. Então, no tingimento natural eu não recomendo nem bicarbonato, nem vinagre branco. Mas o amaciante seu é vinagre branco? Não, meu amaciante é convencional. É convencional. Eu uso amaciante convencional, eu não uso vinagre, porque o vinagre acaba atacando os sais que estão no tingimento, o índigo não. Mas se a gente estiver falando de outras cores que vai usar o mordente, ele vai atacar sim, porque ele vai Porque tem uma onda na internet de não usar amaciante e só usar vinagre branco. Vinagre transparente. Isso, branco de álcool. Então você recomenda pra todos, mas não pro índigo. Não. Pro índigo até pode usar, mas as outras cores naturais eu não recomendo, porque você vai... tirar tudo? Não, tudo não, depende. Existem N tipos de tingimento natural. O da Marina não sai tão fácil assim, não. O seu não sai, não. Não, os meus produtos vão pra máquina, ele só não pode ser usado sabão em pó, porque o sabão em pó foi feito pra tirar as nódoas, né, do molho de tomate e a sujeira do parquinho, não é essa propaganda? E isso, então ele vai ter produtos dentro do sabão em pó que vão desmineralizar
a roupa, vamos tirar os minérios. E como o tingimento natural é feito com sais de sulfato de metal, ele acaba danificando esse sulfato, porque a fórmula dele foi feita para tirar essa Então, se você a comprar uma roupa da terra, Flávia né? Aranha ou da Demodê, você não pode nunca usar sabão em pó. Gente, Não, as não minhas pode. calcinhas da Demodê eu coloco tudo sabão em pó. Não, mas eu fiz de índigo pra demodê Ah, e tá bom. índigo pode. Tá bom. É que A aí Demodê o tem que índigo vir aqui um dia, todo episódio eu falo delas. Mas Aqui, a sujeira da cidade, você consegue abstrair da roupa usando apenas o detergente? Consegue, isso. Esse real. dia a dia, sim. Nossa. Essa roupa que a gente usa dia a dia, que vai pro escritório, que volta, que é a calcinha, que é a meia, Camiseta. que é a camiseta, que você só tá cheirando suor. Essa é a verdade. Então E o que você faz quando tem uma amante? Cai um vinho. Aí eu... Agora, mas o vinho, não tô seguindo. no tingimento natural, ele vai manchar. Vai, né? Vai, Ah, o só se vinho? for preto que não, Tá. preto, marrom, não vai. Mas se for No uma branco cor... ele mancha. Isso, ele mancha, ele Ele vai, mancha. ele é tintorial, Então ele vamos tem usar uma resto de nódoa. vinho pra tingir copa. Sim, tem até algumas Tem. pessoas que usam, né, uns trabalhos com vinho lá na Tem Europa, também. de madeira. Eu queria entrar tintimento. um pouco nessa, sair um pouco da bioquímica, que é muito interessante, mas assim, entrar um pouco mais nessa história das cores da moda, né? Porque a gente falou ontem, que a gente tava... Depois a gente vai entrar nessa coisa da lavanderia, a gente falou do tratado de panos e vinhos. Ah, verdade. É maravilhoso isso. Que em 1700 e pouco, quando começa a Revolução Industrial, né, Isso. Portugal fez um acordo, tava devendo para a Inglaterra, né? E aí a Inglaterra proibiu Portugal de produzir têxtil e então a Inglaterra ia pegar o vinho de Portugal e o Portugal ia comprar todos os industrializados da Inglaterra, entre eles o têxtil, não é isso? E aí o Brasil, aí que tem só da Maria Louca, você me contou ontem, que o Brasil, todos os teares que Foram tinham queimados. aqui foram queimados. Então, quando você se pergunta, você vai pro Peru, vai pra Colômbia, vai para os lugares do Equador, tem toda uma questão que Bolívia, Paraguai. A Maria estava explicando de uma cultura histórica de tecelões, de têxtil mesmo. O Brasil não tem. O Brasil começa quase basicamente no final do século XIX. Isso. E isso Isso. impactou muita gente, né, Marina? O que acontece, né? Então, esse é o trabalho são as chitas, né? O que é chita? É muito doido. Ele é gringo, O que tá? é chita? Chita é aquele tecido Tecido florido, sabe? Sempre Que a embaixo de algodão. Isso, sempre é de algodão 1 por 1, né? por um. E Esse esse é bem- algodão 1 por 1. Mas a preço Chita bem- tem com um preço trabalho. bem- Isso, sabe aquelas flores que você vai na Bahia, por exemplo, em Trancoso, tem na janela, na rede. É que o fundo é colorido Vidrão, verde. e o aquelas fundo- flores. Bom, ela tem Aquela uma chita. história muito antiga. Essa história, as chitas são produzidas no Vale do Indo há 3 mil anos atrás, há 4 mil anos atrás. Na Índia. Na Índia, no Vale Indo, né? Paquistão e Índia. Tá. Então vai ter uma tradição nos persas também. Ali nasceu a coisa têxtil muito, né? Ali é. Ali tem um... E ali, nossa, ali é incrível. Por exemplo, Alexandre Magno, quando ele faz o espólio de guerra, que ele invade a Índia, né? Ele traz para a Europa os espólios de guerra, que ele traz o cimento, o aço, né? Que custava mais caro que o ouro, eles já faziam aço na Índia. E aí, ele traz as chitas para a Europa, isso é no século IV antes da Era Comum. Então ele já traz esses tecidos floridos, Como é que eles tudo. coloriam naquela época? Ah, chiquérrima, uma técnica maravilhosa, é uma perfeição. E aí a gente faz chita, né, como tradicional no ateliê, e que é minha especialização. Eu entrei pelo índigo, depois eu fui pra chita, e depois que eu fui aprender a tingir um tecido inteiro, então eu passei pela chita antes, e a chita foi um diferencial em vários processos que eu faço no ateliê. Inclusive, do meu mordente não ser mais, eu não gero mais efluente. O que é um mordente? Mordente são os metais. Que sabia mordente? Não, tava na minha Vem de cabeça. morder. Vem de morder aquele que agarra. Que agarra. Ele que vai eu fazer a sabia. ligação entre o mordente e o tecido. É que ele faz do segurar a corante. tinta. Isso, Tá. vai agarrar a tinta. Isso, morde. E aí a Índia fazia todas essas coisas. Só que aí, enfim, A a Índia Europa fazia. não comprou essa ideia. Essa é um registro histórico. Aí, em 1500, quando o Vasco da Gama vai para a Índia, ele traz os tecidos junto com as especiarias. Em vários momentos, a chita ultrapassou as especiarias em exportação.
pra Europa. O negócio foi tanto uma febre, que foi a primeira febre. Você sabe o filme da Coppola, da Maria Antonieta? Os Sei. corcelê de coisa? É chita aquilo. E a corte francesa quis E muito já as era chitas. uma cor muito forte no fundo e... Era feita assim, era feita com motivos indianos, geralmente de caxemiro, a árvore da vida, os pavões, as flores, as frutas. Aquilo que para eles tinham uma tradição ali também muçulmana, acontecendo junto com o hinduísmo, junto com o jainismo, com várias, né, budismo. Então eles vão retratar as divindades, os símbolos sagrados e a natureza, porque a natureza é esse espelho da criação. Então é aquilo que te mais aproxima de Deus, é você ver uma flor. Porque não tem como achar uma flor feia, sempre é uma beleza, você vê a flor desabrochando. Só girassol, que eu acho horroroso. Ai, só veia! Eu acho bonita, não tenho como achar horrível. Acontece. É que agora, mas é que ele tem o meio muito grande, as folhinhas muito pequenininhas, ele me irrita. Te irrita? Desculpa, gente. Girassol. Acontece, tem gente que tem aquele negócio com pontinho, né? Que fica. Tem gente que sou eu. Não, mas enfim, não acho feio, Enfim, não. Acho ele lindo um campo de girassol. Isso. É. Então, essas coisas são muito bonitas, são muito puras. Claro, e então ela tem sempre com aquilo referência que é da muito chita. espiritual, né? A chita é espiritual. Tudo é espiritual. Está no Vedas, a chita, inclusive, né? Ele é sim um Você processo tá desenvolvendo um espiritual. trabalho agora me De conta filosofia um com pouquinho. mística, tô. Essa é a minha pesquisa agora e a gente vai chegar lá. Com as cores? Com cores as cores e a mística, como a identidade de um povo através das cores conta a sua narrativa. Por exemplo, o urucum e o jenipapo é muito simbólico para os povos nativos aqui da América do Sul. A mística deles são feitas a partir dessas cores, a partir de como eles colhem cada fruto desse, como eles extraem o pigmento, como é pintado a pele, qual a mulher, o homem, a criança, como vai... Então tudo isso vai trazendo a narrativa que ela é transcendente, ela é subjetiva, ela é uma arte, né? Ela não é uma coisa material, capitalista, que você vai vender, não. Ela é um negócio, são símbolos subjetivos que narram a cosmogonia, a cosmologia, os mitos, né? Todo esse símbolo que constrói identidade, né? Porque Com são certeza. esses símbolos subjetivos que Brasil, vão construir Sabe a que outro identidade. dia eu tava assistindo um documentário na BBC que se chama Lost Families. E veio um menino contando a história da família dele, que ele nunca teve muito contato com os avós e tataravós. Que a única memória que ele tinha era um pedaço, uma camisa que o avô havia deixado. E através dessa cor, dessa camisa, ele conseguiu traçar toda a história da família da região, que era uma família de indianos, que só na Índia, numa região Olha, eu tô me específica, se arrepiada produzia já. aquele tipo específico de De cor. cor, isso. Eu já fico arrepiada e é isso mesmo. A gente vai tanto criar narrativas, né, culturais, como familiares, como através do saber fazer. E a cor sempre foi muito importante. Porque aquilo que não tem cor tá morto para a antiguidade. Então, por exemplo, você viu um negócio branco, pálido. O que era? O símbolo da morte. Porque tudo que está vivo está colorido, está vermelho, rosado. A juventude é vermelha, é rosado, sangue, né? Que passa. Então você está fértil, você está produzindo, você está criativo, né? Qual é a cor da Então, fertilidade? quando uma flor Laranja. morre, ela fica palha, né? Ela perde a cor. Então, a cor, você poder colorir um tecido, então é um símbolo de trazer a vida. Por isso que o pra esse cinza não tecido. é uma das cores que básicas, porque ele é uma cor sem cor. Cinza, essas cores meio que craft, meio ou algodão cru, são cores que na antiguidade, né, a gente gosta muito, porque a gente é bombardeado de cor, e como a gente é bombardeado de cor, a gente não entende os significados mais delas, mas elas existem. Por exemplo, nosso corpo inteiro é movido pela cor. A gente acha que é só os olhos que absorvem a cor, mas o corpo inteiro, pensa nas cores estruturais da pele. Tudo nosso tem uma cor e por exemplo, as enzimas são proteínas que são tintoriais. Elas usam a luz que penetra, né, a parte de raios que penetra no nosso corpo, para catalisar moléculas também. Gente, não preciso comer mais nada, eu vou ficar no sol agora. Tem gente que vive de luz, né? Fazendo a fotossíntese. Justamente, que é a forma mais chique de viver. Nossa, muito bonito esse seu trabalho. Que é muito legal. Aí, Muito. voltando às chitas, então as chitas chegam lá na Europa nesse momento, aquilo vira uma febre.
Os tecelões, as indústrias têxteis da Europa entram com diversas leis na Europa que para banir a chita eles vão conseguir. Então, Por que eles queriam banir a chita? Porque eles começaram a falir na Europa. Os tecelões, as tinturarias. Que fazia tudo de uma corzinha só, assim. Que trabalhavam com lã e linho. Eles tingiam mais lã, porque eles não tinham. Eles não sabiam tingir linho muito bem, eles não eram. Como as chitas eram de algodão, eles conheceram o algodão pela primeira vez e eles não dominavam o tingimento de celulose, que é muito mais difícil, né? Diferente das cores dos europeus, que eles nem podiam lavar a roupa porque saía tudo em 3, 4 lavagens, então eles não lavavam roupa. As chitas indianas podiam ser lavadas várias vezes, conforme mais você lavava, mais bonito ficava, mais brilhante, porque o fundo ia limpando onde não tinha um mordente, né? Então ia limpando, ia mostrando o brilho daquela cor. Isso foi um super sucesso, eles não tinham nada parecido naquele momento. Quando nós estamos falando? A gente tá falando de entre 1600 a 1700, que vai ser essa proibição. Desde 1500 começa, aí 1600 explode. A chita. Né, as chitas, aí vai começar as proibições. E vai ser proibido. Então, durante uns 50 anos, porque eram leis estaduais, em um lugar, por exemplo, da Inglaterra podia, em outro não podia, enfim. E aí, durante 50, 80, 100 anos, a chita vai ser banida de diversos lugares da Europa. Não vai poder importar e não vai poder comercializar. E aí, o que eles fazem? Começam uma espionagem industrial nas suas colônias, né? Porque a Inglaterra já estava lá na Índia, Portugal já estava lá na Índia, tudo. Bom, eles trazem para a Europa a técnica e começam a produzir dentro da Europa. Isso vai ser mais ou menos perto da primeira Revolução Industrial. O tingimento. Isso. Técnica de tingimento. E é nesse momento que a Europa, com o motor a vapor, começa a ter teares a vapor. Então, se antes a mulher conseguia produzir 100 metros de tecidos, agora ela consegue produzir 200 mil metros. E assim nasce a Revolução Industrial, através da chita e do algodão. Isso, da chita e do algodão. Foi esse motor a vapor, né, que mudou a forma de tear, né? Os teares agora eram a motor, então se produzia muito. E ela, tanto a Inglaterra como a França, né, cada um vai ter as colônias lá, Portugal, vão precisar, principalmente Inglaterra na questão têxtil, Inglaterra, França e Holanda, vão precisar descarregar esse monte de produção que eles estão fazendo. Então eles começam a fazer mesmo tratados com essas colônias todas para comprar o produto deles. E um desse é o Brasil, que então eles fazem esse tratado de manufaturas, não é só têxtil, que depois desemboca lá na Conjuração Baiana, que é a revolta dos alfaiates, dos sapateiros, porque eles não podiam, né? Eles têm essa visão iluminista do livre comércio. Por quê? Porque esse momento já está proibido no Brasil a tecelagem, eles já queimavam todos os teares, eles não podiam fabricar nenhuma manufatura. Então, a joalheria, cerâmica, tecidos, bordados, nada que fosse parecido com tivesse tear, né, sapato. Então, a Conjuração Baiana, que é um trabalho de libertação, de independência, de um monte de coisa que acontece, ela tem esse pano de fundo, esse tratado de proibição da manufatura do Brasil, que é comprado da Inglaterra. E isso, acho que fica uns 100 anos acontecendo no Brasil. É bem nesse momento da formação, acho que da identidade também do Brasil, porque começa já a se estabilizar essa questão, né, os povos nativos já estavam exterminado muita gente, mas enfim, mas começa a ter diversas diásporas da África, uma galera judia que vem para o Brasil, que tanto é que é a galera do cangaço, né, que eles vão inaugurar essa identidade do cangaço, é muito essa identidade dos sefaditas que foram expulsos da Espanha e Portugal na Inquisição. E que usam chita o tempo todo. Oi? Eles usam chita, muito colorido. Isso, enfim. Então eles vêm também, então Pernambuco vai ter uma identidade, né? Até o Samico. O Samico é super essa identidade serfadita, judia aí, que foi expulso de Portugal e Espanha lá nesse período, né? E era árabes que estavam ali, mouros, meus né? Primos. Isso, os meus primos também. A galera. A galera de casa. Entendi. Amei essa história. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma cor menos sustentável que a outra? Olha, no tingimento sintético, é claro, a gente tem categorias de corantes que eles são mais fáceis de fazer uma limpeza de efluente, mas o sintético é o sintético. Por exemplo, o azul não, mas assim, o azul é pior que o vermelho?
Não, O preto é pior que o vermelho? Não, aí depende do corante que você tá trabalhando Então e não como tem é a cor. facilidade dele pra limpar o efluente. Tá. Não tem uma cor. Agora, no tingimento natural, sim, o índigo é mais sustentável do que todas. O índigo é mais? Porque a gente faz o índigo sem usar água quente, então a gente não passa na questão da água quente, então não tem gasto energético. A gente não usa metais no índigo, então o índigo ele é feito só com, por exemplo, eu uso Planta e banana. tecido. Isso, eu uso Tá. banana. Ontem você me falou, tudo que é tinta é plástico, é petróleo. Hoje em dia é assim, né? Sintético, sim. Quando a gente fala de. Por exemplo, a indústria do. Mesmo aquelas ontem eu vi dissolúvel, tinta Guarani. água. Isso, mesmo todas, elas. Isso, todas. Até Toda aquela que tinta você é vê- petróleo. Então eu tenho um monte de petróleo em Isso, mim. tá lotada de petróleo. Esse aqui também. Sim. Todos nós. Você não. Eu não. Você não, por quê? Porque você tá de índigo. Eu tô de índigo, tô de chita, de pau-ferro, porque eu recolho as vagens nas ruas. Você Então, recorre o quê? As vagens do pau-ferro na rua. A gente tem uma arborização urbana de pau-ferro. O pau-ferro é Eu incrível. amo o pau ferro. O pau Eu ferro também. é um pau bem liso já. É lindo! Camuflado e tem os desenhos. E ele é vermelho. Voltando aqui, gente. Vamos falar um pouco. Vai, Jonathan. Gente, não vou Que é conversar. ótimo. E é super duro. É verdade, uma madeira de lei. Mas ela é Os homens ficam tóxica. mais Mas ela é desconce- tóxica. Tem que usar luva, porque ela é bem tóxica também. Fox. Os Mas é homens, por eles estão assim. mais apavorados que a gente. Eu tô super de boa, gente, com esse assunto. Deixa também. eu falar. Eu também. Aqui. Entendi, Marina, o que aconteceu no ateliê. Você pode fazer. Agora, a gente até colocou um fundo aqui, púrpura, gente. Porque a Marina me falou que púrpura foi a primeira moda. Vai. Do mundo. Foi. Então, Conta a púrpura sobre tem uma história púrpura. maravilhosa. A púrpura, ela vem de um caramujo. A gente vai ter em outros lugares do mundo, mas nesse período é do Mediterrâneo. É um caramujo que dá no fundo do mar. E os fenícios, que é ali o povo levantino, né, de etnia semítica, que é onde fica hoje o Líbano, era os fenícios. Então, a história de fundação da Europa é o seguinte, né? Que a rainha fenícia Europa foi raptada por Zeus, que se transformou em um búfalo lá, em um boi. Roubou a Europa de Fenícia, né? A mulher de Fenícia, rouba a mulher de Fenícia, leva ela para Creta e assim funda A Europa. a cultura minoica. Tá. Isso, e Creta. Creta também vai desenvolver a púrpura. E os fenícios eram excelentes Isso navegadores. quando, gente? Antes de Cristo? 3.000 antes de Cristo. Cristo, 4.000, Então já assim, tinha é muito púrpura. 5.000. Já tinha. Eles vão ter vai ser muito importante para a montagem da filosofia e mística de todo o Ocidente que a gente vai ter, de Todo Moisés. mundo que é legal de- queria usar púrpura. Isso. E os fenícios fizeram um puta comércio, assim, do Mediterrâneo de púrpura. Então a gente vê, os fenícios dominam os mares por causa da púrpura. E a questão é muito linda, mística da púrpura filosófica porque lá vem desse caramujo do mar, que você tem que mergulhar lá nas profundezas para pegar esse caramujo. Então, e trazer à tona. Então, você mergulhando lá na tua alma, lá no teu profundo, para trazer aquilo que é mais fino, aquilo que é mais maravilhoso, aquilo que é mais da tua alma, aquilo que é mais o teu nome. Entendi, a palavra mas que você tem- hoje em dia a púrpura ainda é do caramujo? Não, tem púrpura do caramujo. No México eles fazem. Aqui, essa não é, eu não posso usar, eu sou vegana. Aí você vai ter que usar índigo com rúbia, por exemplo, que é como Aqui eles hoje deve ser fazem. o mais normal que existe. Tá. A púrpura não é mais usada. Não é do no caramujo. Não, imagina. Tá. Mas Sou mais no do México caramujo. tem ainda uma população que faz. Sim. Eu quero muito É que visitar esse lugar. Sempre ainda, deve ser claro. bonito. Mata o caramujo? Então, no México eles não matam, mas eles matavam sim. Mata o caramujo, tira a lesma, é a víscera dessa lesma. Ela passa por um processo que precisa ser no escuro, feito numa sala, fechada sem luz. Incrível. Porque a luz vai debromar, é a molécula do índigo. A mesma Passada. molécula que é do índigo, só que tem bromo. E aí eles fazem num quarto mais escuro, sem Já a luz, pensou né, 4 o mil V. antes de Cristo? O pessoal já descobriu que o caramujo tinha uma O negócio é todo um processo pra virar, não é um processo rápido. Plínio, assim, o velho, que os livros dele, ele conta os processos, né? Porque depois foi perdido esse processo, porque entra num colapso ali. Entra um colapso, uma extinção de púrpura. A púrpura já, né? Foram Claro. milhares de anos utilizando a púrpura extensivamente.
E aí você tira esse caramujo à tona, você traz aquilo que é mais lindo. Ele é púrpura, então ele é o azul do céu com o vermelho da terra. Então ele é aquilo que conjuga o divino com o material. Então é o divino na matéria. Isso que é o E manto aí- de Cristo. Isso, porque é a cor dos imperadores. Aí os imperadores todos vão usar púrpura. Vai usar E púrpura. aí a púrpura é exposta ao sol, é exposta à consciência, né? É exposta à luz da consciência, aquilo para você fixar aquilo que você traz de mais belo dentro de você. Entendi. E aí, Fala. mais ainda, a púrpura não sai nem no sol, nem com água, nem com uso, Ela nem fixa. com tempo. Só sai quando o tecídio acaba. Mas ela Como tem ela mordente. Não, sem mordente. Nossa, que incrível. É, Tá. ela não Escuta, eu queria te perguntar uma coisa que antes da gente terminar, que eu não posso deixar de falar. A sua experiência em lavanderia, voltando assim pra moda industrial, qual é a realidade do Brasil hoje? A realidade do Brasil, assim, a gente tem leis muito boas, A nossa federais. água é suja. Depende do lugar. A gente tem leis boas federais, então. A gente tem boas leis federais. A questão é estadual. A questão maior é estadual. A gente tem, porque a gente é super bom nesse sentido de água, de tratamento residual. Isso é muito, muito boa. As leis do Brasil, na questão de sustentabilidade, quando fala, elas não são ruins. Só não são aplicadas de uma maneira correta. Mas como quem cuida de cada estado são empresas público-privadas, tipo aqui a Sabesp, ali é outra. Cada lugar vai ter suas leis, suas aplicabilidades e também sua vigilância. São Paulo tá bem? São Paulo é bom. Então, todas essas, tipo, São Paulo é muito boa, a Sabesp, né, que é difícil a gente ver uma lavanderia jogando água aí num rio, não vai ter, vai relevar multa e multa cara. Certo. Paraná, a mesma coisa. Eu tenho uma aluna que trabalhou no sistema de água, ela até que me contou que o Paraná é o melhor, ela trabalhava no sistema de água da Bahia, eu acho, ou do Rio de Janeiro. E ela o Paraná é um estado de exemplo. Eles porque o têm Paraná é um estado muito industrial, com indústrias muito grandes, De e muito lavanderia. regulamentadas. Isso. De tudo, mas de muito, né? Então eles fazem muita cama, mesa e banho, eles em Santa Catarina, Isso. né? Então- Santa Catarina tá meio junto ali? Não, esse é Paraná, mas obviamente. Mas Paraná, Santa Catarina é Santa bom Catarina, Rio Grande do Sul, eu não sei a Os do Sul história são bons, isso, tá? De O que cada- é ir lá pra Toritama, Ali é Caruaru, ali perto, eu não sei. que é no Nordeste, A questão, Pernambuco, acho que nem deve ser lei, mas vigilância, né? são E empresas aplicabilidade. menores. Hoje em dia são muitas empresas muito pequenas de fundo de quintal, assim como tem a costureira de 1,50, vai ter a lavanderia também de 1,50. Então, Que lá regular. são consideradas a China brasileira. Não sei se vocês já se conhecem, é Toritama, Caruaru, né? Que eles fecham, principalmente jeans, né? Uhum. Deve ser pigmento. Sintético, é muito sintético. Faz mal pra Faz. gente. Faz bem mal. O pigmento sintético, eu até queria falar Roupa isso. barata com pigmento sintético faz mal pra gente. Faz mal. Faz mal na questão do, né, tem vários problemas. A gente vai ter problemas ambientais, a gente vai ter problemas de saúde. Por exemplo, os corantes e pigmentos dão problemas de pele, problemas renais, problemas no fígado, mutação genética, cânceres, cancros e um monte de Isso outras com doenças. texto científico confirmado. Contexto científico confirmado. Eu até te mandei. Mas os depois você olha lá embaixo. médicos nunca levam em consideração isso nos consultórios. Eu já não sei, entendeu? Talvez isso, mas a gente vai ter isso de populações que são afetadas por isso. Além que o petróleo na fonte já causa dano, né? Na fonte, eu tô falando quanto usuário final da roupa. Tá. Olha, e eu não sei, talvez algumas isso que você tá coisas falando são pessoas que podem estão ali sim. nas lavanderias que não tem outra. Não, e quem toma aquela água, né? Porque a gente tem Ah. que ver que a gente tem um sistema de água aqui da Sabesp que tá bem tratada com cloro pra gente. Mas a gente tem que entender a realidade, que às vezes que as cidades vêm de rio, quem abastece são rios, lagos, poços. Então, tudo que a gente tá, por exemplo, Joga lá. que vai irrigar a plantação, que vai fazer o boi beber, que vai fazer a água da comida, Sei. né? Toda a água. Então a gente vai ter um afetamento muito grande, mas muito grande. Social é muito problemático também. Em vários lugares, por exemplo, a gente tem no Oriente, né? Onde produz, tipo Bangladesh, de deslocamento de populações inteiras por Bangladesh causa é punk. da questão da Marina, água. como que você vê o futuro? Da onde? Porque assim, no jeans, na calça jeans, a gente já tem os lasers, as coisas, né? Os ozônios, não é? Tem. Que
principalmente nas lavagens, pra colocar no tom certo, né? Porque Não, você aplica... isso, e minimizar o processo, né? Minimizar o processo. Como você vê, tipo, daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual que é a mudança que a gente espera e o que você acha que vai acontecer na vida real? Na em vida relação real, à eu acho que não tintura? vai acontecer nada, eu estou sendo bem real. Porque assim, gente, a gente vem Não, no tem tecnologias consumismo... novas que estão Tem, vindo. Tipo, tem- quais são elas? Olha, então, tem Esse mordente aí não vai mudar isso? O mordente do meu tingimento, não, ele é um clássico. Ele é Maro. É. Ele é Mara. É isso. A gente não tem problema. Tanto tingimento natural é menos de 1% do mundo que pratica, então é muito pouco. A gente só usa 2 mordentes hoje na tinturaria, a maioria das pessoas, que é o mordente de ferro e o mordente de alumínio, que é do mesmo desodorante. Você tem o cristal, é o alumínio que eu uso, né? É o mesmo que se usa no desodorante, sabe o cristal? Sim. Desodorante cristal é a mesma coisa. Enfim, o tratamento de água é feito com alumínio, né? Ele vai fazer a flotação. E no caso da Marina, eu não tenho esse problema, porque essa parte já eu excluí, né? Tá, mas se o tingimento natural crescer de 1% para 10%, o impacto dele vai continuar melhor do que o tingimento industrial. Muito melhor, assim. Então, a ideia é crescer o tingimento natural. Isso. Como é que faz pra gente ter um tingimento natural Numa que... escala financeira possível. Pô, por exemplo, você vê que não fica sempre essas corzinhas assim, muito assim. Tipo, Sabe o que essas acontece? corzinhas desanimadas. Não tem nada desanimado. Tem que ir lá Mas conhecer. não tem um flúor. Um flúor não tem. Um flúor não tem. O flúor é Não. só sintético. Mas tem os cítricos. Os cítricos. Tem cítricos, tem cítricos. várias cores. Então são aquela muito ideia que a fortes. gente tem que é tudo assim, porque moda sustentável é sempre bege, marrom. Não, isso não existe. Isso é isso. Bastante. Que pastel. Isso é. A gente tem, são cores mais naturais, obviamente, né? Eu não tenho neon. Mas quanto você usa de neon na sua vida? Não sei. Eu nunca Não, usei. essas cores eu consigo. Preta é uma cor boa. Preto é ótimo, pau ferro. Tá falando que tu é? Como é que você Qual vê é o futuro? a Pra onde você sonha que desenvolveria tudo bem? Em escala industrial, igual o Jonathan falou. Há possibilidade, existe possibilidade, até com preço muito bom. Só que Gente, nós como estamos levando pessoas às luas. A gente não consegue resolver o problema da tinturaria no Brasil, Não, no mundo. no mundo. Até eu tava lendo um paper e Não questão. consegue. Não consegue. Gente, 70 milhões de toneladas de corantes são produzidos todos os anos. 100 mil toneladas para moda. Então, de 70 milhões, é só 100 mil que vai para moda, tá? Então, o resto é tudo para outras indústrias. É que são aquelas que eu falei no começo. Tinta, parede, maquiagem. Maquiagem, remédio, polímero. Não tem uma etc. máquina, um laser, uma coisa que Não, vai? tem as cores estruturais, que começou agora as pesquisas de cores estruturais, que aí não é biológicas, né? Não é corantes e pigmentos, é cores estruturais dentro da nanotecnologia, mas isso é para um futuro, não é para daqui 5 nem 10 anos, né? O que são cores estruturais rapidinho? Elas são feitas a partir da estrutura celular das coisas, Entendi. sabe? Que nem a asa da borboleta, a nossa pele. A nossa pele tem pigmento? Tem. Tem corante? Tem, Eles mas tem pegam lá cor dentro, também uma molécula estrutural. lá dentro. Sabe quando você olha a tua pele no sol e você vê uns pontinhos brilhantes, tipo um glitter? Meio verdinho, Aquilo é uma cor estrutural da pele. Então, os seres são compostos por corantes biológicos, né? Pigmentos e corantes, e cores estruturais, que são feitas pela forma que é construído a pele, construído o polímero, Entendi. construído o fio. Mas isso é uma... Seria mais ou menos uma é um das possibilidades do né? futuro. Isso. Para que a gente tenha daqui 5, 10 anos, a gente não tem muita solução. A solução é o tratamento de água. Então, a gente bater na tecla da necessidade de sempre fazer tratamento de água, mesmo para grandes tinturarias de tingimento natural, é necessário. Então, é que nem cocô é natural, só que se você jogar um monte no Tietê, isso vai causar mesmo um impacto ambiental. Então, a gente tem que ter uma consciência, tem que ter estudos que mostrem qual a quantidade, enfim, precisa ver, na verdade, o tratamento de resíduos. Isso precisa e é necessário. Como desacelerar isso? É desacelerando o capitalismo. Consumo. Isso, o Não vai consumo, né? acontecer. Que não vai acontecer, Sim. porque... Vai, última pergunta. Sim, e quando a gente leva pra moda, por exemplo, a moda sempre vem a cada estação estabelecendo cores. A cor Klein, o azul Qual é a cor Klein. desse ano mesmo? O Azul Klein tem mais de 100 anos, gente. Todo Você ano. vê? Você acha que é novidade isso? Não é questão de ser novidade, mas a Existe- cada o Pantone. estação vem uma nova cor, como a cor O da Pantone. estação. O que alimenta também a produção de novas outras. Isso, que isso é Sim. uma estratégia, né? Uma estratégia mercadológica, né? Um Pantone, ele
tem uma questão do marketing, dele ter feito essas cores do ano, que é muito interessante, né, na questão do marketing, de como isso é vendido, né, como vai fazer a venda. Isso é muito mais fácil para as empresas que produzem corantes, porque as patentes de corantes estão concentradas na mão de 3, 4 multinacionais, né, não é qualquer um que sai fazendo corante sintético. A maioria das patentes estão dentro de multinacionais, com a BASF, por exemplo. Mas Nossa, a BASF faz tudo. A clareante, isso. Mas existem critérios sustentáveis que poderiam orientar na escolha dessa nova cor da estação? E deve ter. Então, aí precisaria da equipe técnica colocando. Mas quando o Pantone escolhe uma cor, tipo, pêssego, ela vai aplicar em todos os polímeros, em todos os tecidos, em tudo que tem cor. Então, eu vou ter o pigmento da tinta de parede sendo essa cor, o corante da roupa. Aí, se eu for, por exemplo, um jeans, eu vou usar uma calça de sarja, um corante reativo. Mas se for uma seda, é um corante ácido. Mas se for um poliéster, é um corante disperso. Se for a tinta de parede, o verniz, é uma outra coisa. É tudo a mesma cor. Isso. Então, a cor é a cor. As fórmulas são de mudadas. aplicabilidade diferente. Então, Isso, e as quem fórmulas decide mudam. qual é a cor da próxima estação não é a moda, é, na verdade, o produtor do corante em si. A Pantone lá, ela faz esse trabalho dela, mas enfim. E querendo ou não, a gente fala muito em cor, voltando à história do tingimento natural, que sempre são as mesmas cores, ou são fraquinhas, isso não é a realidade. A gente tem, por exemplo, esse vermelho, que é igual ao vermelho que você está usando. Esse é um vermelho de rúbia. Lindo. Isso é seda? Não, viscose. Viscose. Muito bem. Mar, faz propaganda das suas coisas, dos seus cursos, seu Instagram, @Marina, @Marina. A gente vai entrar agora com alguns vídeos no Instagram, YouTube. no YouTube também. Para trazer um pouco de história, Vou deixar um pouco então seu canal. Qual é o seu semiótica. Marina e Marina no Instagram. E Marina no YouTube? Marina. E no YouTube? No YouTube também, Marina Marina. ET Marina, tá, gente? ET Marina. Mas então se liga nas redes dela pra gente aprender. Ela faz cursos práticos de tingimento, né? Sim, no ateliê, aula particular, consultoria. Como mitigar o seu impacto, sendo você um pequeno um estilista independente, não precisa ser pequeno, pode ser grande também. Zero waste também, faço vários. Porque a Marina é estilista, como eu falei, formada Santa Marcelina, da turma da Rita Vai, né? Da Comparato. Bem. Faz tempo. Amor, muito, muito obrigada. Obrigado, Mari. Muito obrigada, gente, pelo convite. Que o mundo continue vivo, colorido, cheio de energia. Que assim seja, que a gente consiga aí. É complicado. Você usa tinta no cabelo? Eu uso. Tá. Tem algumas piores e melhores? Tem. Fala aí, uma dica feminina. Eu tô usando agora só aquelas que é o 7, assim, ou 6, ou 5. Por quê? Porque elas têm mais corantes naturais dentro. Aí eu tava vendo, né, a embalagem, fui lá, que é um monte de coisa que eu não estudo muito, corante sintético, tudo. Aí tem 5 compostos, na verdade, todos os compostos de tinta, dessa tinta aí que eu tô usando, que é a rinçagem, eram naturais. Então, é extrato de camomila, extrato de rena. Pode falar o nome da marca? Essa última que eu comprei foi a Haskell. Então, fica a dica aí, gente, porque as mulheres que assistem esse programa que precisam pintar o cabelo. Mas tem de uma especialista em tintas. E a questão não é só o corante, né? Claro que não. É todos o fixador. Os produtos, isso. O fixador é mordente. Mas não isso. Mas as outras coisas que são colocadas para solubilizar, para fixar, para oxidar, os sais, Nossa, sódio, o branco não é branco. O branco nem o branco é branco, porque o branco passa pelo corante branco ótico. Branco ótico. Temos muito pano pra manga. Obrigada, Márcia. Muito obrigada, Muito obrigada, gente.